Olá, gente! Quero fazer um breve comentário com vocês sobre os exercícios da aula. Eu vi que vocês estão resolvendo, estou muito contente com isso. Eu pedi a vocês que fizessem uma cerca com este modelo com 240 metros de fio. Então, a ideia era a gente começar colocando esse valor para x, fazer a cerca e encontrar a área maior possível, né? Era essa a nossa ideia. Então, aqui, se a gente chama de x esse lado, a gente tem x lá em cima, e este lado aqui, que eu posso chamar de y, vai ser os 240 de fio que eu tenho, menos um x daqui, menos um x daqui, são menos 2x, 240, menos 2x, porque eu já coloquei dois fios aqui, dividido por 1, 2, 3, 4, porque são 4 os espaços que eu tenho. Então, esse comprimento aqui para essas 4 e x aqui faz com que eu gaste exatamente 240 metros de fio. Quando a gente vai fazer o cálculo da área em função de x, a gente vai fazer base vezes altura, ou seja, x vezes 240 menos 2x dividido por 4. Quando a gente multiplica, nós vamos ter 240x menos 2x ao quadrado, tudo isso sobre 4. Quando eu simplifico os 2 por 4, porque ambos estão sobre 4, então eu tenho que fazer 240 sobre 4 e 2 sobre 4, eu vou ficar com a função 240 dividido por 4 vai dar 6, 60x menos x ao quadrado sobre 2. E aí, a gente tem que dar um domínio. Esse x tem que começar no zero, e eu tenho que pensar que eu vou colocar cerca aqui, e ainda tem que sobrar fio para esses dois. Então, eu posso usar no máximo 120, porque é a metade que eu tenho aqui, ó. 120 metros aqui, 120 metros aqui. Então, eu tenho que ter menos do que 120. Quando a gente coloca agora essa função no GeoGebra, a gente tem o gráfico de uma função assim, onde aqui a gente tem o 120, que conversa com esse 120 que a gente colocou aqui. A gente tem um ponto máximo que está no 60 e no 1800. Então, o que significa esse valor aqui que a gente encontrou no gráfico do GeoGebra? Aqui a gente tem o seguinte, que 60 é o valor do x que vai nos dar uma área máxima. Então, esse valor aqui quer dizer que se nós colocarmos no lugar do x, aqui, 60 metros, a gente vai ter 60 metros lá em cima, gastamos 120, e aí a gente pode calcular por meio desta fórmula quanto a gente vai ter de fio para colocar aqui, ou usando o raciocínio também. Se aqui tem 60 e aqui tem 60, foram 120. Como a gente tem 240, sobram 120 para essas 4 aqui. 120 dividido por 4, eu tenho 30. Então, quer dizer que eu tenho que colocar 60 metros nessa cerca e 30 metros nessa cerca. Para quê? Para eu conseguir uma área que vai ser 60 vezes 30, que é o meu 1800, que é a área maior que eu consigo com esse fio e com essas divisões. Esse 1800 é o número que está aqui. Ou seja, a função já indicou qual é a área máxima quando ela diz qual é o valor do x que tem que acontecer, que a gente tem que utilizar para ter esta área máxima. Então, aqui, ó, eu falei em alguns áudios para quem me perguntou. Imaginem que vocês estejam dando essa resposta para alguém que está querendo fazer um cercado nessas condições e tem disponível 240 metros de fio. Você vai dizer para essa pessoa como? Olha só, faça um cercado que tem 60 neste lado e 30 metros na cerca maior, que esse vai ser o jeito de você conseguir cercar a maior área possível.
de 1.800 metros quadrados. Então, quando você faz esse desenho e dá a área máxima, você está respondendo ao problema. Qual é o maior cercado ou qual é a maior área que eu consigo neste desenho com esta quantidade de fio? 1.800 metros. Isso aqui a gente pode brincar assim. Se a pessoa disser, eu quero cercar 2.000 metros e tenho esta quantidade de cerca. No momento que você faz esse desenho, você vai dizer, não vai dar. Esse pedaço de cerca não tem como você cercar, com essas divisões, né? Não tem como você cercar mais do que 1.800. A gente prova matematicamente isso. Então, quando eu falo para vocês, dê uma resposta como se você estivesse informando alguém. A resposta que eu me refiro é essa daqui, ó. De todas as soluções possíveis, esta daqui é a melhor solução que a gente tem. Aqui no gráfico, a gente tem o desenho de todas as outras soluções. Por exemplo, se nós pegarmos e colocarmos 30 metros aqui embaixo, a gente vai ter uma área que é o valor que a gente teria aqui, ó. Então, ele vai te dando as áreas. Se você decidir colocar 110 metros aqui, ó, 110 metros, ele vai te dar uma área muito menor do que a área que você tem se você colocar 80 metros aqui, que daí a área tá lá em cima. Então, é um pouco complicado você ver o cercado se movendo, as possibilidades do cercado dentro deste desenho, mas é o que a gente tem. Quando você vai estipulando valores para o X e vai encontrando a área, com essas condições, você está encontrando alguns pontos que estão nessa curva aqui. Bom, então eu queria gravar esse vídeo para vocês entenderem esse pedacinho aqui, ó, que era isso que eu me referia com resposta final, como se você estivesse informando alguém sobre aquilo que você está encontrando. Outra coisa que eu queria explorar nesse exercício é a forma de resolver. Por isso, pedi que vocês fizessem de duas formas diferentes. Aqui era a forma 1 e aqui eu vou chamar de forma 2. Onde a gente chamaria de x este lado. No outro exercício, a ideia era que vocês chamassem de x esse aqui. Aí aqui, como é que vai ficar? Nós vamos pegar um x e vamos ter que colocar o x aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou gastar 4x, 4 quantidades destas da minha cerca. Então, dos 240 metros que eu tenho que tirar 4x. O que sobra, eu vou colocar aqui e aqui. Então, eu vou pegar os 240 menos 4x e vou dividir por 2. E aí, eu tenho este lado aqui. Na hora de eu calcular a minha área, em função deste x, lembrando sempre que esta área é com a condição de que nós temos 240 metros de cerca. Se eu mudo a condição dos 240, muda esse número aqui, tá? A minha área vai ser x vezes 240 menos 4x sobre 2. Então, a minha função área vai ser 240x menos 4x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Divido ambos os lados por 2, eu terei 120x menos 2x ao quadrado. Qual é o domínio para essa função aqui? O x tem que ser maior do que zero e eu tenho que colocar no valor do x o número que vai permitir que eu tenha 4 cercas e sobre um caquinho para eu colocar aqui e aqui. Se eu tenho 240, eu vou dividir os 240 por 4, vai dar 60. Então, eu posso colocar no máximo 60 metros aqui, 59 e um pouquinho, para eu ter as 4 cercas e sobrar, nem que fosse 1 centímetro para eu colocar aqui, mas tem que sobrar. Então, o meu x tem que ser do 0 até os 60. Quando a gente vai para o GeoGebra fazer o gráfico dessa função, o nosso x vai valer do 0 ao 60, então, a gente vai ter uma curva assim, aqui a gente vai ter o 60, e o nosso ponto máximo vai ser o 30, e aqui onde eu tenho a área, ele vai me dar 1.800. O que que significa esse desenho? Deixa eu tirar esse aqui que eu não vou usar.
que a melhor solução que a gente tem para este problema é colocando um X de 30 metros. Se aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 30 e aqui também. 3 vezes 4, 120. Dos 240 que eu tenho, 120 eu gastei, sobrou outro 120 que eu vou colocar lá em cima e aqui embaixo. Então, eu terei 60 metros aqui e 60 metros aqui. E a minha área vai ser de 1.000... Ai, eu quero fazer a multiplicação. De 30 vezes 60, que vai dar os 1.800 metros quadrados, que é o que a gente já sabia do gráfico. E aí, a gente tem, de novo, a nossa resposta, que com 240 metros de fio, a melhor solução para fazer um cercado é com estas proporções, 60 metros aqui e 30 metros aqui, e a maior área possível é de 1.800 metros quadrados. Então, se eu fosse informar alguém, da mesma forma que a gente faria lá em cima, a maior área é esta e as proporções, as dimensões do terreno devem ser 60 metros nestas cercas e 30 metros nestas cercas. O que eu queria com esse exercício era que vocês percebessem que não importa onde a gente coloca o valor do X para fazer o exercício, se a gente vai colocar nessa cerca ou nessa cerca. Ou seja, o caminho que a gente vai usar para resolver o exercício não vai fazer diferença. Ambos vão chegar em uma região com 30 metros aqui, 60 metros aqui e uma área de 1.800. Então, se vocês forem me perguntar, eu tenho que colocar o X aqui ou aqui? Não importa, ok? A gente mostra com esse exercício que não importa em qual momento você coloca o X. O que importa é você saber avaliar os resultados que você tem. Nos exercícios da aula, esses aqui, o que eu gostaria é que vocês encontrassem o menor comprimento da cerca que tem que ser colocado para a gente ter esta área. E aí, como resposta, eu gostaria que vocês apresentassem para mim a melhor solução. Ou seja, preciso fazer uma cerca onde aqui eu tenha, eu vou chutar, tá? 30 metros e aqui tem que ter 50 metros. Nesse exemplo aqui, e a melhor área vai ser tantos metros quadrados. Como se você estivesse mostrando para uma outra pessoa qual é a melhor solução para esse problema. Aqui a mesma ideia, você vai explicar para alguém, olha só fulano, se você precisa cercar esta área com esse fio duplicado, a melhor forma que você tem de fazer isso é colocando tantos metros aqui, tantos metros aqui, aqui, tantos metros nessa cerca, tantos metros nessa cerca, você vai ter um comprimento total de cerca de tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, e vai conseguir cercar a área que você tem disponível. Em todos eles, eu gostaria que vocês acrescentassem essa informação de melhor resposta, já que a gente viu que nesses exercícios onde a gente está encontrando cercados e áreas, a gente tem várias soluções para o mesmo problema, mas quando a gente tem várias soluções, a gente sempre vai ter uma que é melhor do que as outras. Um abraço para vocês, um bom estudo e até a nossa aula.